um dia comum. Você acorda, sente o calor dos raios de sol no rosto, olha pela janela para um mundo brilhante, inundado de luz. O sol é uma parte tão familiar da nossa vida que quase não pensamos nele. Ele simplesmente existe. Mas agora, imagine que ele desapareceu. Simplesmente estalou como um interruptor e se apagou. O que acontecerá a seguir? Haverá uma escuridão instantânea e um frio congelante? Congelaríamos todos de uma só vez? A resposta é muito mais complexa e interessante do que você imagina. E esta jornada rumo a um hipotético fim do mundo, vamos começar agora mesmo. A primeira coisa a compreender, e este é talvez o fato mais surpreendente, é que não o vamos saber de imediato. Nada acontecerá, nem no primeiro segundo, nem no primeiro minuto. Por uns bons 8 minutos e 20 segundos, a Terra continuará a sua jornada em órbita à volta de um vazio. Veremos o Sol no céu, sentiremos o seu calor e tudo parecerá absolutamente normal. Por quê? Porque a luz e a gravidade não são magia. Não agem instantaneamente. Elas precisam de tempo para superar a enorme distância de 150 milhões de quilômetros que nos separa da nossa estrela. A velocidade da luz, como sabemos, é finita. E a gravidade, como previu Einstein, propaga-se à mesma velocidade. Assim, a humanidade terá pouco mais de 8 minutos de total ignorância. 8 minutos para terminar o café da manhã, para chegar ao trabalho ou simplesmente para olhar para o céu sem suspeitar que a fonte dessa luz já não existe mais. Mas eis que a contagem regressiva chega ao fim. 8 minutos e 20 segundos se passaram. E neste momento, 2 eventos ocorrerão de imediato. O primeiro será visual, o Sol no céu simplesmente desaparecerá. Não se porá, não perderá o brilho, mas simplesmente sumirá. Como se alguém o tivesse recortado da tela celeste. O mundo mergulhará em uma escuridão absoluta e impenetrável, que é impossível imaginar em condições normais. Não será apenas uma noite, será uma noite sem lua, já que a lua não brilha por si só, mas apenas reflete a luz solar. Ela também se tornará invisível. O céu se transformará em uma cúpula de veludo negro, salpicado de estrelas e planetas incrivelmente brilhantes e não cintilantes. Vênus e Júpiter brilharão como poderosos holofotes. A Via Láctea se revelará em toda a sua beleza. O espetáculo será verdadeiramente majestoso e aterrorizante. O segundo evento que acontecerá no mesmo instante será gravitacional. A Terra, não mais retida pela atração do Sol, será arrancada de sua órbita habitual. Ela deixará de girar em torno do centro do Sistema Solar e voará em linha reta como uma pedra arremessada por uma funda. Nosso planeta se tornará um planeta errante, vagando pelo espaço interestelar a uma velocidade de cerca de 30 km por segundo. Claro, a princípio, nem sequer sentiremos isso. Nenhum tremor, nenhuma sacudida. Nós simplesmente nos precipitaremos no vazio cósmico infinito. Mas a escuridão e o desprendimento da órbita são apenas os primeiros e talvez não os problemas mais terríveis. O principal inimigo já nos rondava, o frio universal. Sem o calor do Sol, a Terra começaria a esfriar-se rapidamente, mas novamente não de forma instantânea. Nosso planeta possui 2 enormes acumuladores de calor, a atmosfera e, o que é mais importante, os oceanos. Nas primeiras horas, a queda da temperatura seria perceptível, mas não catastrófica. A temperatura média no planeta cairia para 0 graus Celsius em aproximadamente uma semana. Após um mês, o mundo já se pareceria com a Antártida, com uma temperatura média de cerca de 20 graus negativos. E depois de um ano, a superfície da Terra atingiria 100 graus negativos. Isso é mais frio do que em qualquer lugar do nosso planeta hoje. O que será então da vida? As plantas serão as primeiras a morrer.
A fotossíntese, o processo fundamental para praticamente toda a vida na Terra, parará no exato momento em que a luz se apagar. A maioria das pequenas plantas morrerá em poucos dias ou semanas. As árvores grandes poderão sobreviver por mais tempo, por vários anos, recorrendo às suas reservas internas, mas o seu destino também está selado. Isso derrubará toda a cadeia alimentar. Os animais herbívoros começarão a passar fome e, logo depois, os carnívoros. A humanidade, claro, estará numa posição mais vantajosa. Temos reservas de comida, tecnologia, mas por quanto tempo elas durarão? A eletricidade desaparecerá bem rapidamente. As usinas hidrelétricas pararão quando os rios congelarem. Os geradores eólicos se tornarão inúteis no ar gélido e imóvel. Os painéis solares, evidentemente, se transformarão em pedaços de silício sem sentido no primeiro segundo. Restarão apenas as usinas termoelétricas e nucleares. Mas, mesmo para elas, será necessário combustível, e a sua extração, sob a noite eterna e um frio glacial, se tornará uma tarefa praticamente impossível. As cidades mergulharão na escuridão, e as únicas fontes de luz e calor serão as fogueiras e os fogões improvisados. Terá início uma luta por recursos, comida, combustível, abrigos quentes. A sociedade, tal como a conhecemos, ruirá em poucos meses. Mas isso quer dizer que toda a vida na Terra está condenada? Não exatamente. E é aqui que o mais interessante começa. Os oceanos, que cobrem a maior parte do nosso planeta, se tornarão a última arca para a vida. A água possui uma enorme capacidade térmica, e isso significa que ela esfria muito lentamente. Durante o primeiro ano, a superfície dos oceanos será coberta por uma espessa camada de gelo. E essa carapaça de gelo, com dezenas e depois centenas de metros de espessura, desempenhará um papel crucial. Ela se tornará um isolante gigantesco que protegerá as profundezas aquáticas do frio cósmico. Sob essa crosta de gelo, na escuridão total, a água líquida poderá existir por mais centenas de milhares e talvez até milhões de anos. Claro, a vida que depende da fotossíntese lá desaparecerá. Mas nas profundezas do oceano, perto das fontes hidrotermais, os chamados fumantes negros, existe todo um ecossistema que não precisa de luz solar. As bactérias que vivem lá não obtêm energia do Sol, mas sim de reações químicas, usando o sulfeto de hidrogênio que emana das entranhas da Terra. Este processo é chamado de quimiossíntese. Essas bactérias servem de alimento para outros organismos, vermes tubulares, camarões, caranguejos. Essa vida abissal nem sequer notará que o Sol se apagou. Para eles, nada mudará. Portanto, a vida na Terra não desaparecerá completamente. Ela simplesmente irá para o subsolo, ou melhor, sob o gelo, e retornará às suas formas mais primitivas, esperando por bilhões de anos, até que nosso planeta errante talvez seja capturado pela gravidade de outra estrela. E quanto aos humanos? Temos alguma chance? Teoricamente, sim, mas é muito pequena. A sobrevivência da humanidade dependerá da rapidez com que conseguiremos nos adaptar. A única fonte de energia capaz de sustentar a civilização nestas condições será o calor geotérmico e a energia nuclear. Teríamos que construir cidades subterrâneas ou subaquáticas perto de fontes geotérmicas, por exemplo, na Islândia ou na região das dorsais meso-oceânicas. Seriam abrigos completamente selados e autônomos. Nessas cidades-arca teríamos que recriar o ecossistema, cultivar alimentos por hidroponia sob a luz de potentes lâmpadas elétricas, obtendo energia do calor do interior da Terra, criar animais, reciclar absolutamente todos os resíduos, criando um ciclo fechado. Isso exigiria um nível incrível de tecnologia, organização e, o mais importante, a união de todos os sobreviventes.
Pequenos grupos de pessoas poderiam, talvez, sobreviver dessa forma por muitas gerações, transformando-se numa civilização subterrânea. Eles contariam aos seus filhos lendas sobre um passado distante, quando, acima das suas cabeças, não havia uma camada de gelo de muitos quilômetros, mas sim um enorme e quente luminar num céu azul. Eles nunca veriam as estrelas, mas se lembrariam delas. Enquanto isso, na superfície, a Terra continuaria sua gélida jornada pelo espaço. A atmosfera, com o tempo, congelaria e cairia sobre a superfície em forma de neve de nitrogênio líquido e oxigênio. O planeta se transformaria numa esfera de gelo lisa, deslizando pela escuridão. Qual seria o seu destino dali em diante? Talvez, após milhões de anos vagando, ela fosse capturada pelo campo gravitacional de outra estrela e encontrasse um novo lar. Ou seria despedaçada pela atração de um gigante gasoso, ou então vagaria eternamente no vazio como um monumento silencioso a um mundo outrora próspero. Mas vamos respirar fundo. Tudo isso é apenas um grandioso experimento mental. O nosso Sol não irá a lugar nenhum, pelo menos no futuro previsível. É uma estrela estável, uma anã amarela, e tem combustível de reserva para mais cerca de 5 bilhões de anos. Isso é mais do que a idade da própria Terra. Então, ainda temos tempo. Claro, daqui a 5 bilhões de anos, o Sol começará a inchar, transformando-se numa gigante vermelha. Ele engolirá Mercúrio e Vênus e, muito provavelmente, incinerará a Terra. Mas essa já é uma história completamente diferente, e a essa altura a humanidade ou encontrará uma forma de se mudar para outras estrelas, ou desaparecerá por outras razões mais prosaicas. Por mais sombrio que seja este cenário, ele demonstra perfeitamente o quão dependentes somos desta imensa esfera de fogo no céu. Nós a tomamos como certa, reclamamos de dias excessivamente quentes ou nublados. Mas cada fóton de luz, cada joule de calor, é uma dádiva que torna possível a existência de tudo o que conhecemos e amamos. Desde o canto matinal dos pássaros até as mais complexas tecnologias, tudo isso funciona com a energia do Sol. Então, da próxima vez que você sentir na sua pele os quentes raios de sol, apenas pare por um segundo e perceba em que mundo incrivelmente afortunado e frágil vivemos. Um mundo que existe apenas graças a uma estrela distante e eterna, chamada Sol. Teat